Livro de Atos, capítulo 3. Sei que todo mundo conhece muito esse texto. Amém? Atos, capítulo 3, versículo 1. Lemos assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração nona. E havia um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha uma porta no templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Sentai-vos, irmãos. Eu creio que aqui todos já ouviram sobre esse texto várias e várias vezes. Esse é considerado o primeiro dos milagres realizado por Deus através dos apóstolos, né? Glória a Deus. Só que hoje nós vamos focar de uma outra maneira. Nós vamos ver algo muito importante nessa passagem, que às vezes é negligenciado por muitas pessoas. Nós vamos ver, irmãos, que nós podemos fazer a diferença com aquilo que a gente tem. Deus vai usar o que você tem. Deus vai usar você da maneira que você está. Se você deixar Ele entrar na sua vida, Ele vai te transformar. Lembra que nós cantamos agora? Esse Deus que não falhou nem falhará. Ele quer usar você. Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja um canal de bênção para esta cidade, para esta nação. Ele quer que você entenda que você é especial, que você é útil e que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Você pode ser uma bênção na vida de alguém. E um dia alguém pode dizer: Eu estou aqui hoje porque aquele irmão, aquela irmã, um dia orou por mim, um dia foi usado por Deus para me abençoar. Quem quer ser usado por Deus, diga amém. Eu quero ser usado pelo Senhor. Só, irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que, olha só, versículo 2, vamos ler o versículo, vamos entender. Atos 3, 1 e 2. Vamos lá aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração nona. E era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe era coxo. Olha só, assim, era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe era coxo. Pergunta: esse homem era aleijado, não era? Olha aqui a versão King James. E aconteceu que um homem aleijado de nascença, coxo é aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo. Olha só, esse homem era aleijado, não era? Se este homem era aleijado, e naquela época não tinha o que temos hoje, cadeira de roda. Agora tem até aquela motinha, que é umas cadeiras de roda motorizadas, né? Esse dia eu até assustei, ele chegando no supermercado, e de repente o senhor veio ao contrário e entrou com aquela motinha e deu o susto. Porque muitos entram com ela no mercado. Ele entrou, eu até os mais moderninhos bonitinho. Então, a cadeira de roda moderna, naquela época não tinha. Nem a de manusear com a mão, que tinha que ter força, ou essa é motorizada, elétrica, né?
Mas naquela época não tinha alguém carregar. E aconteceu que o homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Alguém estava ajudando esse homem a mendigar, a pedir, né? Alguém estava ajudando ele a mendigar. Talvez o pai, a mãe, parentes, né? Por não ter achar que não tinha outra solução, todos os dias levavam aquele homem, talvez com a mesma roupa, talvez da mesma forma, sujo, maltratado, todo dia era colocado de manhã, provavelmente à tarde alguém buscava. Alguém estava ajudando esse homem a mendigar. Há pessoas que só querem ajudar o outro a ser dependente. Ele não quer que o outro seja livre. Pode tirar. Ele não quer que o outro seja livre. Ele não quer que o outro seja liberto. Mas o Senhor te chamou para que você ajude o outro a ser livre em Cristo Jesus. É o que Cristo disse: pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8. Você precisa entender que o Senhor quer te usar para abençoar o outro e não para continuar dependendo. Há pessoas que são mestras em ajudar o outro a afundar ainda mais, a humilhar, a colocar o outro para baixo. Também talvez o pai e a mãe não viam outra solução. Talvez o amigo não via outra solução. Talvez você esteja em uma situação sem saída. Você não vê uma luz no fim do túnel. Talvez você está que nem José no fundo da cisterna, esperando, sabe lá o quê? Mas você tem que entender que existe um Deus que vai te tirar da cisterna e vai te mandar, ainda que seja para o Egito, já você vai ser abençoado. E você vai retornar e ser uma bênção de Deus. Talvez você só enxergue problema, dívida, doença, né? Problemas e mais problemas. Talvez você está numa situação que não é difícil para enumerar qual o problema primeiro. Só que existe um servo de Deus passando por aqui hoje e ele está dizendo para você: olha para nós. Eu vou transformar a sua vida. Deus vai usar alguém para mudar a sua vida hoje. Porque eu e você, nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Ainda que você não diga para as pessoas: olha para nós. Alguém está olhando para você. Alguém está olhando para você que serve a Deus. Alguém está olhando para você, para o seu casamento, para a sua vida com Deus, para o seu trabalho. Então você precisa entender que você tem que ser um canal de bênção para essa nação. Lá no seu bairro, lá na sua casa, você tem que ser luz. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não ajude o outro a mendigar, ajude o outro a ser livre. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos irmãos não estão fazendo nada para ajudar. Imagina, pensa comigo. Quantas pessoas viram esse homem todos os dias pedindo? Todo dia. Talvez até falar: lá vem aquele aleijado do mundo. Mas era a solução que ele encontrou na época. Todos estavam acostumados com ele no mesmo lugar, com a mesma roupa, do mesmo jeito. Muitos o viram, talvez, crescer e envelhecer. Porque o texto diz que há quantos anos que ele estava doente? Desde o ventre da sua mãe. Amém? E ele já estava assim há muito tempo. E o Senhor está dizendo nesta noite que você pode ser usado para abençoar alguém. Muitos dias o Senhor vai crescer, mas não fez nada. Imagine quantos líderes religiosos viram aquele homem entrar,
passaram por ele, jogou uma moeda, mas não fez nada por ele. Eram pessoas de Deus, eram homens e mulheres de Deus, e não fizeram nada. Ninguém queria saber dos sonhos desse homem, se ele tinha vontade de entrar no templo ou não. Como nós conhecemos a história, o continuar depois do versículo 6, depois do milagre acontecer, ele não saiu correndo para procurar a família. Ele saiu pulando e gritando e entrou no templo alegre. O sonho daquele homem era entrar na igreja. O sonho daquele homem era estar na presença de Deus. Falar, se eu estou aqui, eu quero ser usado por ti. Muitos não queriam saber quais eram as suas tristezas. Todo ser humano carrega dentro de si alegrias e tristezas, irmãos. Quer você goste, quer não. Todo Augusto fala muito isso em seus livros. Nós carregamos dentro de nós alegrias, tristezas, sonhos, frustrações. Eu preciso aprender a saber lidar com tudo isso. Ele não conseguia imaginar quanto era difícil para esse homem estar todo dia pedindo esmola. Só quem já dependeu de ajuda para saber. É por isso que a Bíblia diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Você tem saúde para trabalhar, dá glória ao Senhor. Você não tem problema. Você tem saúde, você tem riqueza, você pode trabalhar, você pode vencer na vida, então dá glória ao Senhor, porque a Bíblia diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Receber é bom, mas quem recebe gostaria de estar dando. Esse homem não queria estar pedindo, tenho certeza disso. Ele queria ser útil à sua família. Ele era, para muitos, ou para muitas vezes ele achava que ele era o estorvo na vida da sua família. Porque tinham que pegar ele, carregar, colocar lá no templo, para pedir esmola, depois buscar. Não era fácil para esse homem. Ele queria entrar no templo, mas ninguém olhou para ele. Lembra da parábola do samaritano em Lucas 10? O homem foi pego por assaltantes e pegaram, além de tirar o que ele tinha, espancado, deixou ele quase morto. Depois de muito tempo passou primeiramente o sacerdote e não fez nada. Depois o levita que estava no templo. Por fim passou o samaritano, que se compadeceu daquele homem caído, pegou ele, colocou na sua montaria, untou suas feridas, levou ele para a hospedaria e pegou a hospedaria, e pagou a sua hospedaria. Disse: olha, para pai dele, quando eu voltar, se faltar eu pago mais. Sempre existe um samaritano no meio do povo de Deus. Eu não vou te enganar, irmãos. Não é todo povo que é samaritano, não. Não é todo povo que é bondoso, não. Não é todo povo de Deus que é assim, não. É só aqueles que realmente se compõem do mundo. Estava lendo um trecho ontem do livro do Dr. Augusto Cury, quando ele fala sobre o amor, o que é o amor, falando para a minha esposa, que o amor está acabando no nosso meio. Nós não vemos mais as pessoas se abraçarem para um dar a mão para o outro, chorar com o outro, sorrir com o outro. Nós não vemos, como o apóstolo Paulo diz, o ósculo santo: cadê o beijo da paixão, do amor que você não dá mais no seu irmão, na sua irmã? Não dobra o joelho e pode orar com ele. Amor é se colocar no lugar do outro. Pedro viu: esse homem está sofrendo, esse homem está há muito tempo assim. Existe alguém, irmão, que se coloca no lugar do outro. Sempre tem alguém disposto a te ajudar a mudar de vida. Sempre vai ter alguém querendo que você mude de vida. A gente pode fazer a diferença com aquilo que a gente tem. Se você tem Jesus, você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E às vezes para a gente ajudar, a gente tem que saber ajudar. Conta-se que um homem comprou uma chácara
propriedade. Passado algum tempo, ele foi na propriedade vizinha. Falou: você tem mandioca aí? Tem. Dá um pouco, dou. Foi lá, arrancou, levou. Bacana. Passado 1 mês, 2 meses, foi lá de novo. Na terceira vez, ele foi, o homem foi lá no mandiocal, quebrou 4 ou 5 toletinhos de mandioca, planta lá e você vai ter. Ele estava ajudando ele. Estava ajudando. Para ajudar você tem que saber. Eu posso até te ajudar, mas você tem que se ajudar também. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. Todos estavam acostumados com a miséria daquele homem. Sabe que a gente acostuma até com a miséria? Ninguém se incomodava mais de ver aquele homem ali. Se estava fedendo ou não, limpo ou não, sujo ou não, roupas velhas e rasgadas, ninguém preocupava mais. Porque nós nos acostumamos com a nossa vida. Então por isso você tem que mudar às vezes, você tem que estar sempre se renovando, você tem que estar se readaptando à sua nova realidade. Ninguém se importava se eu estava comendo ou bebendo, se eu estava passando fome ou não. Até que passou alguém que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem tem Jesus é diferente. Quem tem Jesus é diferente. Não é uma pessoa comum. Ele olha para o outro e quer ver o outro abençoado. Jesus chegou lá no tanque de Betesda, assim: olha, viu um homem que estava deitado ali há muito tempo, assim, quer explicação? Senhor, por que me põe na água quando as águas são movimentadas? Mas essa não foi a pergunta. A pergunta foi: você quer educação? Quer. Então toma teu leito e vai embora. O milagre chegou para aquele homem na forma de Jesus Cristo. Vai acontecer na sua vida também. Quem tem o Espírito de Jesus, ele vai tentar viver como Cristo, colocar como Cristo, abençoar o outro, e vai tentar mudar a vida do outro através do seu exemplo, da oração, da busca incessante do Espírito Santo. Não aceite que a miséria viva do seu lado. Não aceite a miséria na sua vida. Não aceite a miséria viva na vida daquele que não serve a Deus. Pois a Bíblia diz: nós somos sal da terra e luz do mundo. Leve a luz para quem está nas trevas. Cristo muda as pessoas. E nós temos Jesus, vamos levar Cristo para mudar as pessoas. Podemos fazer a diferença, mas é com aquilo que a gente tem. Nós não somos a igreja A, B ou C. Você precisa entender que Deus vai usar o que você sabe fazer. Não é o que o outro sabe, é o que você sabe. Pedro e João foi claro: o que eu tenho, eu vou te dar. Pedro estava dizendo: olha, eu ganhei, e eu vou te dar o que eu ganhei, e o que eu ganhei me transformou, e o que eu vou te dar vai te transformar. Era Pedro falando: olha, o negócio não sou eu, é o presente que me deram que me transformou em um pescador de peixes, num pescador de almas, num homem sem futuro, num homem de Deus. Eu agora vou te dar o que eu ganhei. E Pedro falou de Jesus para Pedro. Quem tem Jesus tem solução. Doença, dívida, depressão, tudo. Por quê? Quem tem Jesus tem a fé que move a mão de Deus. Sabe qual é o problema nosso? Tem hora que eu oro agora e quero agora. Tem coisas que eu vou orar e eu vou receber na hora. Mas tem coisas que eu vou orar, e meus filhos vão receber. Davi queria e tentou construir o templo. Deus falou: você não vai construir, seu filho vai. Sabe o que Davi fez?
Começou a juntar dinheiro, começou a juntar riqueza, começou a juntar ouro, prata e madeira. Você pode ver lá em Crônicas, você vai ver que quando Davi passou o reinado para Salomão, havia tanta riqueza que Davi deixou que nem se podia pesar. Eu não vou construir, mas eu vou deixar preparado para o meu filho fazer. E deu instrução, o milagre aconteceu. Deus vai usar o que você tem. Mas quando tem coisa que peço, eu peço agora, Deus me dá agora. Hoje eu estava na moto, estava fazendo entrega, eu orei em voz alta, eu estava andando. Eu estava com a fone de ouvido, eu vou cantando, alguém passa, porque eu sou doido. Principalmente depende das músicas que eu escuto, daí é pior. Mas eu estava orando, passou um pouquinho, tocou algumas mensagens, a hora que eu cheguei, eu encostei, eu já tinha respondido o que eu tinha pedido. Eu falei para minha esposa, Deus é bom, é no tempo dele. Então, use isso com a fé e transforme a vida das pessoas que estão sofrendo ao seu lado. Amém? Amém? É hora de você fazer a diferença, é hora de você mostrar que tem o Espírito Santo. A pergunta é, você quer fazer a diferença? Mas para isso, você precisa ter Cristo na sua vida. Lembra de Atos, falei aqui, semana, em Atos, capítulo 1, vai lá para Jerusalém primeiro, fica lá. Até que do alto seja revestido com poder. Só depois vai ser testemunha minha. Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Primeiro vai ser cheio. Primeiro muda a sua vida, para depois mudar a vida do outro. Arrependimento e conversão. O Espírito de Cristo vai te levar a ajudar as pessoas a serem melhor, a ter uma vida melhor, a ter um casamento melhor, ter uma vida espiritual melhor, a ter uma vida financeira melhor. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Amém? Quando Pedro diz, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí. Levanta, sabe o que está falando? Olha, eu vou te dar, e quem vai te curar não sou eu, é aquele que morreu e ressuscitou. Em nome de Jesus, o Nazareno que morreu e ressuscitou, levanta ele. É ele que faz o milagre. É ele que faz a diferença na nossa vida. Ficar em pé. E a pergunta que eu te faço é: você quer fazer a diferença nessa nação? Quer fazer a diferença nessa geração? Toma uma atitude hoje. Fala, Senhor, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia mais, eu vou me dedicar mais na tua obra.